Então, olha só, a partir do momento em que eu tenho o ponto de equilíbrio contábil, eu começo a ter lucro. Então, aqui no segundo ponto de equilíbrio financeiro, eu já tenho lucro. E aqui, no ponto de equilíbrio econômico, é a minha situação mais interessante. Então, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. E hoje eu vou tratar da relação custos, volumes e lucro, né? Ponto de equilíbrio, várias coisas aqui importantes. Esse conteúdo que eu estou compartilhando com vocês, ele é baseado no livro Contabilidade de Custo, do professor Eliseu Martins. Então, importante a gente citar as nossas fontes, né? Esse livro é um livro de cabeceira, na verdade, para quem estuda contabilidade de custos, no meu caso. Então, tem outras obras também que eu utilizo, mas esse com certeza é um dos principais. Então, eu vou falar dessa relação entre custos, volume de produção e venda e lucro. Então, nós temos aqui nesse gráfico, antes de mais nada, eu tenho aqui nesse gráfico o custo fixo, né? Então, vamos entender esse gráfico por partes, né? Então, esse aqui é o parte do custo fixo da empresa. Qual que é o comportamento da curva do custo fixo? Ela é constante, mas a gente sabe que isso nem sempre acontece quando a gente fala em termos de valor. Na verdade, os custos e as despesas, eles não são fixos, não são eternamente fixos. Eles podem ser fixos num período e depois eles podem sofrer alterações na curva, por exemplo. Essa curva pode se comportar assim, aumentar ou diminuir muito, enfim. Essa curva pode ter outros tipos de comportamento. Por exemplo, um valor de aluguel que eu pago com desconto, uma renegociação que eu consigo em despesas financeiras, enfim, custos financeiros, várias formas que eu posso, uma renegociação que eu consigo com a energia elétrica, a parte fixa da energia elétrica da minha empresa, enfim. Então, os custos fixos não são eternamente fixos. Eles podem sim sofrer alterações com o tempo, mas via de regra, para efeito de análise, o comportamento da curva dos custos fixos é justamente essa, né? Constante. E tem mais relação com ocorrência do que com valor. Então é importante também que a gente entenda isso, né? E os custos de despesas variáveis também, né? Então a gente tem aqui a relação volume e produção. Então eu tenho aqui, por exemplo, a curva dos custos variáveis. Então os custos variáveis, eles vão aumentando conforme eu tenho eu aumento o meu volume de produção, né? Então aqui eu tenho exemplificado também o custo fixo, que pode também sofrer aí uma pequena variação, dependendo da minha realidade. Então, dentro desse gráfico, então eu tenho os custos variáveis e eu tenho o meu custo fixo, e o ponto de encontro desse gráfico é justamente o que a gente chama de ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? É quando a minha receita ela se iguala à soma dos meus custos fixos e mais os meus custos variáveis. Ou seja, se eu vender uma quantidade menor, né, menor do que o ponto de equilíbrio está aqui, né? A quantidade está aqui. Vamos supor que a quantidade aqui seja 100, certo? Então, se eu vender menos que 100, o que eu tenho? Prejuízo. Olha o desenho vermelho aqui. E se a partir do momento que eu vendo mais que 100, eu começo a obter lucro. Então, aí dentro dessa curva, eu tenho os custos fixos aqui, eu tenho os custos variáveis aqui. E você nota o que vai acontecendo? Ó, eles vão aumentando conforme os custos variáveis. Ó, se eu seguir aqui com o desenho, tentar seguir aqui com o desenho, conforme eu estou aumentando meu volume de produção, meus custos variáveis também vão aumentando, mas os meus custos fixos, em tese, por um período, se mantêm constante. Então, mas falando um pouco mais dos custos variáveis, mesmo eles podem sofrer alterações, né? Eles podem, ou parte deles podem se tornar fixo, dependendo da realidade da empresa. Então, em inúmeras empresas, os únicos custos que são realmente variáveis, no verdadeiro sentido da palavra, são as matérias-primas. As matérias-primas realmente são variáveis. Mesmo assim, pode acontecer que o grau de consumo delas em alguma empresa
não vai ser exatamente proporcional ao seu grau de produção. Então, por exemplo, como assim, né? Então, quando eu falo do custo variável, ele varia exatamente proporcionalmente à produção, mas isso é real, né? Até que ponto isso é real? Até que ponto isso é objeto de análise, de discussão? Então, por exemplo, se eu produzo uma quantidade 100 e aí eu começo e aumento essa produção, por exemplo, para 200, eu posso consumir mais matéria-prima além. Vamos supor que aqui eu utilize 100 unidades de matéria-prima e aqui eu utilize 205 unidades de matéria-prima. Por que isso pode acontecer? Porque num volume maior de produção eu posso ocorrer um desperdício, eu posso ocorrer defeitos relacionados à segunda qualidade, porque eu aumentei minha produção. Outro custo também, outro custo que aparentemente é variável no primeiro momento, mas que pode não variar de acordo com a... Aí ele é chamado de ele pode ser chamado no semi-proporcional, é a mão de obra. Então, por exemplo, eu produzo a mão de obra, estou num nível de gasto de mão de obra. Preciso aumentar a produção, preciso fazer hora extra para isso. Preciso fazer hora extra para isso? A minha mão de obra deixa de ser um custo variável que acompanha a minha produção. Então, partindo dessa pré-definição de que custo variável é aquele custo que varia exatamente segundo o meu volume de produtividade, né? Produtividade e também de vendas, certo? Então, esse gráfico representa bem, né? Então eu tenho o custo, tenho a curva do custo fixo, tenho do custo variável, onde eles se encontram, eu tenho exatamente o meu ponto de equilíbrio. Então, ponto de equilíbrio é quando as receitas totais se igualam aos meus custos totais, trazendo um lucro de zero. Ou seja, eu trabalho sem lucro, né? Agora, existe isso? A empresa realmente consegue trabalhar sem lucro? Essa é a grande questão, né? Porque mesmo que a empresa, mesmo que ela trabalhe sem lucro, mas dentro dessa composição de custos, ela tem os custos dos capitais que estão empenhados aqui. Então, se esses custos não estão cobertos, então não é o lucro zero. Então, existe aí um prejuízo. Por quê? Porque o custo dos capitais investidos aqui nesse processo não estão sendo cobertos. Então, essa relação custo-volume-lucro é uma relação que a gente vai aí estudar, né? Então, começando a falar sobre o ponto de equilíbrio. Então, ponto de equilíbrio ou ponto de ruptura, né? Ponto de equilíbrio ou ponto de ruptura, a gente vai falar aqui primeiro do ponto de equilíbrio contábil. Ele nasce da conjugação de custos e despesas totais com as receitas totais. Então, quando que eu tenho equilíbrio? Quando a receita total é igual ao meu custo total. Então, é nessa condição que eu tenho o ponto de equilíbrio, né? Quando todos os meus custos e despesas estão se igualando à minha receita total, os totais no caso, né? Então, vamos pensar numa empresa com os seguintes dados, ó. Preço de venda de um produto, R$500. Preço de venda de um produto, R$500. Custos mais despesas variáveis, R$350. Custos fixos, 60 mil por mês. Então, essa empresa vai obter o equilíbrio quando a sua receita total for igual ao seu custo total, né? Custos e despesas totais. Então, nesse exemplo, como é que a gente encontra o ponto de equilíbrio aqui? Então, eu vou pegar 500 menos 350. Então, eu vou achar R$150. Pego aqueles custos fixos, 600 mil dividido por 150. Então, quando a empresa vender 4.000 unidades, significa que ela cobriu todos os seus custos e despesas totais. Ou seja, ela atingiu o ponto de equilíbrio chamado contábil, que é o ponto do lucro zero. Lembrando que mesmo esse ponto de equilíbrio contábil, o ponto de lucro zero, ele está sujeito a questionamentos. Por quê? Porque eu não posso dizer que eu tenho lucro zero, né?
Na verdade, se a empresa só trabalha para cobrir seus custos e despesas, na verdade ela pode estar operando em prejuízo por causa dos custos de capitais empenhados aí no seu processo de produção. Então, qual que vai ser a minha receita aqui no ponto de equilíbrio? Minha receita vai ser de 4.000 vezes 500, 2 milhões. 2 milhões. Quais vão ser os meus custos aqui no ponto de equilíbrio? Os meus custos, então se eu tenho aí 4.000 vezes 350, que é de custo variável, 1.400.000. Aí eu tenho mais 600.000 de custo fixo, total 2 milhões. Então, tiramos a prova real aí da questão do ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio é exatamente isso. Eu igualo a receita com os meus custos. Meu lucro é zero. Trabalho com uma base de lucro zero. E isso, então, a gente está tratando o ponto de equilíbrio. Por exemplo, se a empresa vender 100 unidades acima do ponto de equilíbrio, qual vai ser o lucro dessa empresa? Eu pego os 150, que é o lucro unitário, multiplico por 100, que é justamente minha quantidade que eu vendi. Ou seja, ela vai ter um lucro de 15.000 reais nessa situação. Então, gente, olha só, olha que interessante. Existe uma expressão aqui que nós analisamos junto com o ponto de equilíbrio, que é a margem de segurança operacional. O que é a margem de segurança operacional? É o que a empresa vende acima do ponto de equilíbrio. Ou seja, a margem de segurança aqui, nesse caso, é de 100 unidades. Porque 100 unidades foi a quantidade que a empresa vendeu acima do ponto de equilíbrio. Então, por que é chamado de margem de segurança? Porque a empresa tem segurança de que ela vendendo essa quantidade todo mês acima do ponto de equilíbrio, ela vai ter os seus custos fixos cobertos e ainda ela vai garantir um lucro. Então, margem de segurança é dada dessa forma, né? Então, eu posso, por exemplo, encontrar a margem de segurança em quantidade. Então, se eu vendo 4.100, o meu ponto de equilíbrio é 4.000, minha margem de segurança, 100 unidades, que dá um lucro de 15.000, nós já fizemos. Margem de segurança também posso fazer pelo faturamento. Então, para eu poder, olha lá, margem de segurança em faturamento, o que eu estou pensando? Eu vendo 4.100 unidades, vezes 500 reais cada unidade. Então, com isso, eu vou estar vendendo 2.050.000 reais. Ou seja, para que eu obtenha essa segurança de contar com a venda de 100 unidades por mês, acima, então, margem de segurança operacional é o quanto eu vendo acima do ponto de equilíbrio. Acima do ponto de equilíbrio, eu tenho que vender 2.050.000. Então, essas são formas da gente fazer essa relação entre custo, volume e lucro. Uma outra medida importante aqui, que a gente tem que considerar, do ponto de equilíbrio, e também é a alavancagem operacional. O que é alavancagem operacional? A alavancagem ela é dada pela variação do meu lucro dividido pela variação das minhas vendas. Então, de forma bem simples aí, a gente consegue entender esse conceito de alavancagem operacional. Então, é a porcentagem de acréscimo de lucro dividido pela porcentagem de acréscimo no volume ou nas vendas da empresa. Então, por exemplo, vamos supor que uma empresa fabrique casas, né? Venda casas. Então, olha só, ela tem lá custos variáveis de 140.000 para vender essas casas. Custos e despesas fixas de 1 milhão por mês. E preço de venda
240 mil. Então, o que eu tenho que achar primeiro? Minha margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É a diferença entre o preço de venda e os custos variáveis, né? Então, vamos lá, 240 mil menos 140 mil, margem de contribuição, 100 mil. Ponto de equilíbrio contábil é o quê? O custo de despesa fixa dividido pela minha margem de contribuição. Então, meu custo de despesa fixa, 1 milhão, dividido pela margem de contribuição de 100 mil. Quantas casas que eu tenho que vender por mês ou por período? 10 casas. Por ano, por período, depende, né? 10 casas. Se eu vender 11 casas, eu tenho margem de segurança de uma. Se na média eu tenho vendido, por exemplo, 14 casas, todo mês eu tenho 4 casas, 4 unidades aí de margem de segurança, né? Então eu tenho, por exemplo, 4 vezes 100 mil, 400 mil é meu lucro, é o meu lucro seguro, eu tenho segurança que vou obter esse lucro. Então a margem de segurança se aplica aqui também. Vamos supor que a empresa, ela venda 14 casas. Se ela vender 14 casas, ela vai ter um lucro de 4 vezes lucro acima do ponto de equilíbrio, tá? Olha só, ela vende 14 casas. 10 casas é para cobrir o custo fixo. Então 10 casas é lucro zero. 4 casas aqui é a margem de segurança dessa empresa. Essas 4 casas. Então 4 vezes 100 mil vai dar um lucro de 400 mil. Acima do ponto de equilíbrio. Então essa é a margem de segurança. Então nós dizemos aí que a empresa está operando com uma margem de segurança de 4 casas, pois pode ter essa redução sem entrar na faixa de prejuízo. Em termos percentuais, a margem de segurança dessa empresa é quanto? É 4 dividido por 14. Então ela é de 28,6%. Então essa é a margem de segurança dessa empresa. É 4 casas que ela vende acima do ponto de equilíbrio, dividido pelas 14 unidades que ela vende. Vamos supor que essa empresa passe a vender, em vez de 4 casas, 17 casas. Então, assim, ó, só para a gente fechar aqui, ó, vendendo 4 casas acima do ponto, então 10 é para cobrir o ponto de equilíbrio. 14 casas é uma margem de segurança que ela tem. Então, vendendo 14 casas, ela tem um lucro de 400 mil. Esses 400 mil de lucro equivale a uma margem de segurança em valor. Essa margem de segurança em porcentagem, considerando quantidade, eu pego 4, divido por 14, enquanto a margem de segurança de 28,6%. Vamos supor que essa empresa venda 17 casas. Se ela vender 17 casas, ela vai ter 7 vezes 100 mil de lucro, ou seja, 700 mil de lucro essa empresa vai ter vendido. Ou seja, ela vai ter um aumento de volume de 3 casas. E ela vai ter um aumento no lucro de 300 mil. Se eu comparar esses 300 mil com o lucro anterior de 400 mil das 14 casas que ela vendeu, eu chego a um aumento na margem dessa empresa de 75%. E o aumento de volume, se eu comparar com o anterior, eu vou ter aí um aumento de 21,4%. Ou seja, quando ela sai de 14 casas para vender 17 casas, ela teve um aumento de 21,4% na quantidade de casas que ela vende.
Como que eu encontro esse 21,4? Eu pego 17 casas, divido por 14 casas, que é a quantidade. Então isso aí, faço menos 1, né? Vou encontrar aí que ela vendeu a mais 21,4 casas. Bom, fazer aqui no cantinho, essas contas. A alavancagem da empresa, dá para fazer até aqui na frente, ó. Olha lá. É o percentual do lucro dividido pelo percentual de vendas. Então, o percentual do aumento, quanto que o lucro aumentou? Quando eu vendi de 14 para 17 casas, 21,4. Opa, o lucro foi 75, né? 75%. Qual foi o percentual do aumento de vendas? 21,4. Então, se eu fizer 75 por 21,4, eu vou encontrar uma alavancagem nessa empresa de 3,5. O que essa alavancagem quer dizer aí no contexto e na realidade dessa empresa, né? Que cada 1% de aumento que eu tenho sobre a receita, eu tenho um aumento de 3,5% no meu resultado. Nós fizemos aqui, nós simulamos. Então, primeiro que eu parti? Eu parti do ponto de equilíbrio. Para eu cobrir meus custos fixos, custo de despesa fixa, tem que vender 10 unidades. Encontramos isso. Depois eu considerei a venda de 4 casas acima do meu ponto de equilíbrio, que isso me traria um lucro de 400 mil, que é a margem de contribuição. Então, com 10 casas eu pago a parte fixa. A partir de 11 casas eu estou lucrando, vendendo 4 casas a mais, eu lucro 4 vezes a margem de contribuição, 400 mil. Então, qual que foi o crescimento aqui? Nesse primeiro momento, 28,6% é a minha margem de segurança operacional, ou seja, em porcentagem, quantos por cento eu tenho de segurança vendendo 14 casas, 28% aí aproximadamente. Aí eu pensei se eu vender 17 casas, meu lucro sobe para R$700. Para eu fazer a alavancagem, eu pego o aumento desse lucro, que foi de 300, né? 700 para 400, divido pelo anterior, encontro 75%. Eu pego o aumento das casas que eu vendi 17, divido pela quantidade que eu vendia anteriormente, 14, encontro aí que eu passei a ter um aumento aí na minha venda de 21,4%. Para que eu possa calcular a alavancagem, pego o crescimento do lucro, divido pelo crescimento das vendas, 75 por 21,4, alavancagem de 3,5. Então, interpretando esse número, o que a alavancagem quer dizer? A alavancagem diz o seguinte: cada 1% que aumentar na venda, eu aumento 3,5% no meu resultado. E aí, outra coisa bem importante aí dessa questão de ponto de equilíbrio, é o ponto de equilíbrio econômico. O contábil nós já vimos, e o ponto de equilíbrio financeiro que nós vamos ver também. Então, o ponto de equilíbrio econômico, vamos pensar o seguinte, vamos supor que uma empresa ela tenha um patrimônio líquido, a gente sabe que o PL é o valor que está investido na empresa que pertence aos sócios, de 10 milhões. E essa empresa espera obter um retorno de 10% sobre esse PL no período de um ano. 10% seria 1 milhão. Então, nós vamos aí com isso trabalhar o ponto de equilíbrio dessa empresa, né? Então, vamos considerar o seguinte, que essa empresa vende um produto a R$500 a unidade, ela tenha R$300 de custos variáveis por unidade e ela tenha um custo fixo de 1 milhão em um determinado período. Então, o meu ponto de equilíbrio econômico vai ser o quê? Meu custo de despesa fixa mais meu custo de oportunidade dividido
pela minha margem de contribuição. Então, essa aqui é uma outra análise importante, né? Então, qual que é o meu custo de oportunidade? O custo de oportunidade aqui está definido pelo sócio. É o quanto o sócio espera que ocorra de retorno desse negócio. Então, por exemplo, o que ele espera? Ele espera receber 10% do PL. Então, meu ponto de equilíbrio econômico, meu custo de oportunidade é de 1 milhão. E o meu custo e despesa fixa que eu tenho que cobrir é 1 milhão. Então, para eu encontrar meu ponto de equilíbrio econômico, o que eu faço? Vamos fazer aqui a margem de contribuição, né? 500 menos 300 igual a 200. Então, ponto de equilíbrio econômico, 1 milhão dos custos e despesas fixas mais 1 milhão do custo de oportunidade dividido por 200. Então, eu tenho aí 2 milhões dividido por 200. Posso cortar 2 zeros. Então, eu tenho que vender 10 mil unidades para que eu possa, então, obter o meu ponto de equilíbrio econômico, que é a quantidade a ser vendida para que eu possa pagar o custo de despesa fixa e cobrir o tal do custo de oportunidade ou o tal ou esse valor que o sócio, que o dono da empresa espera receber por manter a empresa. E aí, o terceiro e último que a gente vai analisar hoje é o ponto de equilíbrio financeiro. Então, vamos pegar a mesma situação aqui desta empresa. Então, assim, só para a gente entender, o ponto de equilíbrio financeiro é uma quantidade a ser vendida em que a empresa vai atingir um equilíbrio financeiro, ou seja, que a empresa vai conseguir pagar suas despesas chamadas desembolsáveis, né? Então, o ponto de equilíbrio financeiro ele vai focar principalmente nas despesas desembolsáveis. Então, vamos supor que eu vou usar o mesmo exemplo aqui para a gente poder calcular aqui o ponto de equilíbrio financeiro. Então, vamos supor que desse exemplo aqui, desse 1 milhão que a empresa tem aqui de custo e despesa fixa, 200 mil seja relacionado à depreciação da empresa, né? Então, desse 1 milhão que a empresa tem, 200 mil seja relacionado à depreciação. Então, o ponto de equilíbrio financeiro, ele vai ser calculado abatendo esses 200 mil de depreciação. Por quê? Porque a depreciação é um valor chamado, é um custo chamado é um valor chamado não desembolsável. Não representa saída de recursos financeiros. Então, o que nós vamos considerar para calcular o ponto de equilíbrio financeiro é somente valores relacionados à empresa, a saída de caixa, né? Porque eu estou falando da questão do equilíbrio financeiro da empresa. Então, o ponto de equilíbrio financeiro vai ser obtido quando nós conseguimos obter essa margem de contribuição total para que eu possa cobrir tudo isso aqui, né? Para que eu possa ter essa cobertura financeira aí da empresa. Então, vamos lá. Então, trabalhando com o ponto de equilíbrio financeiro, então eu vou pegar os custos e despesas fixas menos não desembolsável, ou seja, que não representa saída de recursos, dividido pela margem de contribuição. Custos e despesa fixa menos o não desembolsável. Vamos lá. Ponto de equilíbrio financeiro. 1 milhão menos. Falei que a depreciação é de 200 mil. Dividido por 200. Então, eu estou falando aqui de 800 mil por 200. Então, eu preciso vender, na verdade, 4 mil unidades para que eu consiga atingir aí o meu ponto de equilíbrio financeiro. Lembrando que se eu atingir esse ponto de equilíbrio financeiro,
o ponto de equilíbrio contábil aqui, se a gente fizer aqui 1 milhão por 200, é 5.000 unidades. Então, eu estou deixando de vender 1.000 unidades que cobriria meu ponto de equilíbrio contábil. Então, eu estou tendo um prejuízo contábil nessa situação, apesar de haver uma cobertura financeira. E uma outra análise que a gente pode fazer do ponto de equilíbrio financeiro, aí a gente pode chamar de ponto de equilíbrio financeiro 2, por exemplo. Vamos supor, a empresa tem lá 1 milhão de custo e despesa fixa. Margem de contribuição de R$200. Desse 1 milhão, 200 mil é depreciação, igualzinho a gente acabou de fazer. Vamos supor que a empresa precise, durante esse período, amortizar um empréstimo, né? Amortizar, pagar um empréstimo de R$500 mil. Então, eu consigo encontrar esse novo ponto de equilíbrio financeiro? Sim. Então, quanto que vai ser esse ponto de equilíbrio financeiro? Eu vou pegar 1 milhão, custo e despesa fixa, subtrair a depreciação, então ele vai ser de 800 mil, mais essa amortização de empréstimo, que vai ter que acontecer, de 500 mil. Dividido por 200, que é o meu, minha margem de contribuição. Então, fazendo essa conta aqui, ó, vamos lá, 800 mil. 800 mil mais 500 mil dividido por 200. Então, essa empresa, para atingir o ponto de equilíbrio financeiro, ela precisa vender 6.500 unidades. Então, pensando num gráfico aí para tentar representar essa coisa toda aqui, então vamos lá. Nós temos aqui os custos variáveis. Então, eu disse que o ponto de equilíbrio contábil vai ser aqui quando eu produzir 5.000. O ponto de equilíbrio financeiro é um pouco antes, quando eu produzir 4.000. E o ponto de equilíbrio financeiro 2, que eu quero, além de produzir, além de cobrir a parte financeira sem a depreciação, mais R$500 de amortização, são 6.500, né? E aí a gente usou também o ponto de equilíbrio econômico aqui, que foi de 10.000 unidades. Essas 10.000 unidades visam o quê? Que a empresa cubra aí a sua parte, além do custo de despesa fixa, mais o custo de oportunidade. Então, pegando aqui, ó, pra gente pensar em desenhar o gráfico. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho o meu PEC. Está exatamente aqui. Que é exatamente aonde eu tenho o ponto de encontro com o custo fixo. Então, se eu trabalhar com as 4.000 unidades, eu vou estar operando numa zona de prejuízo. Então, esse primeiro ponto de equilíbrio financeiro, que eu excluo a depreciação, ele pode conduzir a empresa a essa zona de prejuízo. Então, olha só, a partir do momento em que eu tenho o ponto de equilíbrio contábil, eu começo a ter lucro. Então, aqui, no segundo ponto de equilíbrio financeiro, eu já tenho lucro. E aqui, no ponto de equilíbrio econômico, é a minha situação mais interessante. No gráfico, isso aqui vai representar aí as receitas totais. Então, a gente puxou aí, deu uma aula mais, um vídeo aí com uma aula mais teórica, né? Justamente para a gente fazer essa análise. Então, o que nós fizemos nesse vídeo aqui, né? Então, nós começamos lá com a questão da
das diferenciações na relação custos, volume e lucro. São relações importantes. Quando eu falo de custos, a questão de volume são as quantidades a serem produzidas e vendidas para que eu atinja objetivos de lucro na minha empresa. E aí a gente começou com esse gráfico aqui, analisando um gráfico, entendendo que no ponto de equilíbrio, qualquer coisa antes dele vai acarretar prejuízo. Aí trabalhamos aí com o ponto de equilíbrio contábil, que é um número importante aí para a contabilidade de custos, para a gestão, e a margem de segurança operacional, que é definida como o quê? Como aquela quantidade a ser vendida acima do meu ponto de equilíbrio contábil. Então, toda vez que eu vendo acima, aquela quantidade vendida acima é a margem de segurança operacional. No exemplo que eu dei aqui, ó, 4.000 era meu ponto de equilíbrio, vendi 4.100, minha margem de segurança em 100 unidades. Trabalhamos também o conceito de alavancagem operacional, que é o aumento de lucro dividido pelo aumento de vendas, que é um valor que, por exemplo, nesse caso eu tenho um aumento de 75% no lucro em relação ao aumento de 21% no meu volume de vendas. Eu divido 75 por 21, descubro que a minha alavancagem é 3,5. Ou seja, cada 1% que eu acrescentar nas minhas vendas, eu vou acrescentar 3,5 no meu lucro. E aí finalizamos com o ponto de equilíbrio econômico, que é o ponto de equilíbrio do lucro econômico, que diz o seguinte, que a empresa deve cobrir seus custos e despesas fixas, mais uma expectativa de retorno, nesse caso aqui, uma expectativa de retorno que os sócios têm em relação ao patrimônio líquido da empresa, que era de 1 milhão, que representava 10% desse PL, e aí fechamos com os dois pontos de equilíbrio financeiro, né? Tanto o primeiro, que eu penso em custo de despesa fixa menos o não desembolsável, que normalmente é depreciação, pela margem de contribuição, lembrando que esse número me traz um prejuízo contábil, porque eu não estou cobrindo a depreciação, a gente ilustrou no gráfico. E o ponto de equilíbrio financeiro 2 é aquela quantidade que eu quero, que eu preciso vender para cobrir meus custos e despesas fixas, descontando o não desembolsável, mais alguma amortização de empréstimo que possa ser feita, dividida pela margem de contribuição. Eu posso acrescentar aqui, por exemplo, o custo de oportunidade, mais 1 milhão, encontrar um novo ponto de equilíbrio que vai me cobrir a parte financeira e ainda a expectativa que os sócios têm. Enfim, são possibilidades. E aí no gráfico, o que a gente nota, né? A gente vai notando nessa relação e é exatamente isso. Ó. Conforme você vai se atingir o ponto de equilíbrio, o que acontece? Essa aqui é a faixa de lucro. Olha só. Entenda bem aqui, né? Tá vendo como que é a faixa, como que é o comportamento do lucro? Olha aqui, ele aqui, ó. Com 5.000 ele é zero. Mas conforme você vem para cá, no sentido de produzir, você vai aumentando aqui, o custo fixo se mantém. Então essa faixa aqui é toda a faixa de lucro que eu vou obtendo. Claro que essa curva de custo fixo, lembrando também, dependendo onde você chega, dependendo o quanto de alavancada a empresa está, ela pode fazer o quê? Ela pode vir para cá. E aí diminuir o seu lucro e você deslocar o seu ponto de equilíbrio. Nesse caso eu desloquei meu ponto de equilíbrio contábil. Por quê? Porque eu fui produzindo, mas lembrando, o céu não é o limite aqui, né? Então não vou conseguir sempre produzir mais com o custo fixo que eu tenho. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, aí um vídeo que nós pretendemos aí ser bastante didáticos e trazer isso aqui, na verdade, foi uma pessoa me pediu, né, um dos nossos seguidores aí me pediu aí para fazer um vídeo falando sobre esses temas. Tem muito mais o que explorar esse tema e nós vamos fazer isso, é um tema bastante interessante. Mas por hoje é isso, tá bom? Abraço, esqueça aí de curtir, compartilhar e até o próximo vídeo.